2 pratos idênticos, mesma comida, mesmas quantidades, mesma pessoa. Jantar às 6 da tarde. Uma refeição cuidadosamente preparada. Peixe grelhado, vegetais no vapor, meia xícara de arroz integral. Às 8 da noite, a glicose no sangue marca 122. Tudo certo. Tudo funcionando. 6 da manhã do dia seguinte. Nada foi ingerido desde o jantar. 10 horas de sono. Primeira medição do dia. 158. Ninguém explicou o porquê. Seu médico disse para continuar cuidando da alimentação. Seu nutricionista disse para reduzir ainda mais os carboidratos. E você ficou olhando para aquele número da manhã, tentando entender o que fez de errado na noite anterior. Quando na verdade você não fez nada errado. O problema não foi a refeição que você comeu. Foi o que o seu fígado fez enquanto você dormia. Seu fígado produz glicose durante a noite, deliberadamente, todas as noites, sem pedir sua permissão. Esse processo é chamado de produção hepática de glicose. Seu fígado cria açúcar novo a partir de glicogênio armazenado e aminoácidos, e libera esse açúcar na corrente sanguínea entre 2 e 4 da manhã. Tudo isso como preparação para o momento em que você vai acordar. Em pessoas abaixo dos 60 anos com boa resposta à insulina, o pâncreas controla esse processo silenciosamente. Mas após os 60, com resistência à insulina presente, esse sistema de controle começa a falhar. E o número da manhã sobe, independentemente do que você comeu na noite anterior. Canela não alcança esse mecanismo. Vinagre de maçã não dura até a madrugada. A maioria dos métodos naturais usados por idosos atua apenas nas refeições. Eles trabalham no açúcar entrando na corrente sanguínea, não no açúcar que o seu fígado produz enquanto você dorme. E hoje, eu vou te mostrar uma semente confirmada em 23 estudos clínicos randomizados, que atua exatamente nesse mecanismo, o mecanismo da madrugada. O processo que vem elevando o seu número de jejum todas as manhãs enquanto você dorme. E eu também vou explicar por que o seu médico quase certamente nunca mencionou isso. Até o final deste vídeo, você vai entender seu nível de glicose da manhã de uma forma que seu médico nunca explicou. E terá um protocolo específico, baseado em estudos, que você pode começar hoje à noite. Não amanhã de manhã. Hoje. Beverly tem 69 anos. Professora aposentada do ensino fundamental. 41 anos ensinando crianças. Uma mulher disciplinada, consistente. Do tipo que acredita que fazer as coisas certas todos os dias leva a resultados. Quando recebeu o diagnóstico de diabetes tipo 2 há 18 meses, ela aplicou exatamente essa mesma filosofia. Ela eliminou o pão branco imediatamente. Adotou uma dieta mediterrânea. Começou a caminhar 30 minutos todas as tardes. Passou a tomar canela Ceylon em água morna todas as manhãs antes do café. Comprou um aparelho para medir glicose e passou a verificar os números 2 vezes por dia. Ela estava fazendo tudo certo. Tudo o que os sites de nutrição recomendavam. Tudo o que seu médico sugeriu. E os resultados começaram a aparecer. A glicose após as refeições 2 horas depois de comer caiu para 140, depois 135, às vezes 128. Os números estavam melhorando. Beverly acreditava que o sistema estava funcionando. Mas havia um problema. Todas as manhãs, antes do café da manhã, antes de qualquer coisa, o número permanecia entre 145 e 160. Dia após dia. Durante 11 meses. No 9º mês, seu médico aumentou a dose de metformina. Os números após as refeições melhoraram ainda mais. Mas o número da manhã quase não mudou. Beverly me contou que começou a temer o momento de acordar. Não por como se sentia. Ela se sentia bem. Mas porque sabia exatamente o que o aparelho mostraria. E ela não conseguia explicar aquilo. E o médico dela também não conseguia. Continue cuidando da dieta, ele dizia. Dê mais tempo ao medicamento. Mas o problema não era a dieta. Não era a falta de disciplina. Era o fígado. Um mecanismo específico que todo o protocolo de Beverly, dieta, caminhada, canela, metformina, nunca foi projetado para resolver completamente. Para entender o que está acontecendo com Beverly, você precisa entender como o seu corpo funciona durante a madrugada. Não durante o dia, não durante as refeições, mas no período entre 2 e 6 da manhã. Seu corpo segue um relógio biológico interno, chamado de ritmo circadiano. Esse relógio regula praticamente tudo: sono, temperatura corporal, produção hormonal e, principalmente, o metabolismo da glicose. Entre 2 e 4 da manhã, seu cérebro envia sinais específicos para o corpo. Esses sinais ativam a liberação de hormônios como
Cortisol, hormônio do crescimento, adrenalina. Esses hormônios têm uma função clara: preparar o seu corpo para acordar. Eles aumentam a energia disponível. E fazem isso de uma forma muito específica. Eles dizem ao seu fígado: libere glicose. Seu fígado responde imediatamente. Ele quebra o glicogênio armazenado e também cria glicose nova a partir de aminoácidos. Esse processo se chama gluconeogênese. E ele acontece todas as noites, sem exceção. Agora, em um corpo jovem, com boa sensibilidade à insulina, o pâncreas responde a esse aumento de glicose liberando pequenas quantidades de insulina. Essa insulina mantém o nível de glicose estável. O aumento acontece, mas é rapidamente controlado. E a pessoa acorda com um número normal. Mas após os 60 anos, algo muda. A sensibilidade à insulina diminui. As células não respondem da mesma forma e o pâncreas também não responde com a mesma eficiência. Então o que acontece é o seguinte: o fígado libera glicose, mas o corpo não consegue controlar isso com rapidez. E essa glicose permanece na corrente sanguínea. Quando você acorda, o número está alto. Esse fenômeno tem um nome: dawn phenomenon. O fenômeno do amanhecer. Ele não é causado pela sua última refeição. Não é causado pelo jantar. Não é causado por algo que você fez de errado. Ele é causado por um mecanismo interno que ficou desregulado com o tempo. E aqui está o ponto mais importante. Quase todos os conselhos tradicionais para diabetes focam nas refeições. Reduzir carboidratos, evitar açúcar, controlar porções. Essas estratégias funcionam, mas apenas durante o dia. Elas ajudam a controlar a glicose que entra no seu corpo. Mas não fazem nada para a glicose que o seu corpo produz sozinho durante a madrugada. E é exatamente por isso que Beverly estava fazendo tudo certo e, mesmo assim, não via resultado pela manhã. Porque ela estava resolvendo metade do problema. A metade visível, mas ignorando a metade invisível. A que acontece enquanto você dorme. Agora que você entende o mecanismo do amanhecer, precisamos falar sobre algo que confunde muitas pessoas. Por que métodos populares não resolvem esse problema? Especialmente dois dos mais recomendados: canela e vinagre de maçã. Vamos começar pela canela. A canela Ceylon tem compostos bioativos que ajudam a melhorar a sensibilidade à insulina. Ela pode reduzir picos de glicose após refeições, e vários estudos mostram isso. Mas há um detalhe importante. A canela atua principalmente no momento em que você come. Ela melhora a forma como seu corpo lida com a glicose que entra pela alimentação. Ela não interfere diretamente na quantidade de glicose que o fígado produz durante a madrugada. E mais importante ainda, a ação da canela não dura a noite inteira. Mesmo que você consuma pela manhã ou antes das refeições, seu efeito metabólico diminui ao longo das horas. Quando chega o período entre 2 e 4 da manhã, o momento crítico do dawn phenomenon, a canela já não está mais atuando de forma significativa. Agora vamos ao vinagre de maçã. Ele funciona de maneira diferente. O ácido acético pode retardar o esvaziamento gástrico. Isso reduz a velocidade com que a glicose entra na corrente sanguínea após uma refeição. Também pode melhorar levemente a sensibilidade à insulina. Mas, novamente, o foco está no momento da refeição, não no período de jejum prolongado. E o efeito do vinagre é relativamente curto. Algumas horas no máximo. Não atravessa a madrugada. Não atua quando o fígado está mais ativo. E é exatamente por isso que tantas pessoas seguem esses métodos corretamente. E ainda assim acordam com glicose elevada. Não porque esses métodos não funcionam, mas porque eles não foram projetados para resolver esse problema específico. Eles atuam na entrada da glicose, mas não na produção interna. E se você só controla o que entra, mas ignora o que é produzido internamente, você resolve apenas metade da equação. E metade da equação não resolve o problema completo. É por isso que precisamos de algo diferente. Algo que funcione durante o período em que você não está comendo. Algo que atue diretamente no fígado. E que permaneça ativo durante toda a madrugada. Existe uma semente que quase nunca é mencionada em consultas médicas convencionais, mas que aparece repetidamente na literatura científica quando o assunto é glicose em jejum. O nome dela é Nigella sativa, também conhecida como cominho preto ou black seed. Essa semente vem sendo utilizada há mais de 3.000 anos. Foi encontrada em túmulos egípcios antigos, registrada em textos médicos tradicionais do Oriente Médio e do Sul da Ásia. Mas o mais importante não é a história, é o que a ciência moderna descobriu. Nos últimos anos, pesquisadores começaram a estudar o efeito dessa semente no metabolismo da glicose.
E os resultados começaram a se repetir. Não em um estudo isolado, mas em dezenas de estudos independentes, ensaios clínicos randomizados, meta-análises, comparações com medicamentos convencionais. Hoje existem pelo menos 23 estudos clínicos controlados, avaliando o efeito da nigella sativa em pacientes com diabetes tipo 2. E o padrão é consistente. Redução da glicose em jejum, melhora da sensibilidade à insulina, redução de marcadores inflamatórios. Mas existe um detalhe que torna essa semente diferente de todas as outras. Ela atua diretamente no fígado, no mesmo órgão responsável pela produção de glicose durante a madrugada. O principal composto ativo da nigella sativa é chamado de timoquinona. Esse composto tem múltiplos efeitos metabólicos, mas um dos mais importantes é este. Ele reduz a produção hepática de glicose, não bloqueando completamente o processo, mas regulando, ajustando a quantidade de glicose liberada, especialmente durante o período noturno. Além disso, a timoquinona também melhora a resposta das células à insulina, reduz o estresse oxidativo, protege as células beta do pâncreas, e tudo isso acontece de forma combinada, não como um único mecanismo isolado, mas como um sistema. E é exatamente isso que diferencia a nigella sativa de soluções simples. Ela não atua apenas na superfície do problema, ela atua no centro do mecanismo, no ponto onde o desequilíbrio começa. E é por isso que tantas pessoas que não respondem a estratégias convencionais começam a ver mudanças reais quando introduzem essa semente corretamente. Para entender por que a nigella sativa funciona onde outros métodos falham, precisamos analisar seus mecanismos de ação. Não apenas um, mas 4 mecanismos principais que atuam em conjunto durante a madrugada. O primeiro mecanismo é a redução da produção hepática de glicose. Durante o Down Phenomenon, o fígado libera glicose de forma excessiva. Isso acontece porque sinais hormonais estimulam a quebra de glicogênio e a formação de glicose nova. A timoquinona atua diretamente nesse processo. Ela modula enzimas específicas envolvidas na gliconeogênese. Isso não bloqueia totalmente a produção de glicose. O corpo ainda precisa de energia para acordar, mas reduz o excesso, o suficiente para evitar picos elevados pela manhã. O segundo mecanismo é a melhora da sensibilidade à insulina. Com o envelhecimento, as células musculares e hepáticas respondem menos à insulina. Isso significa que a glicose permanece mais tempo no sangue. A nigella sativa melhora essa resposta. Ela aumenta a capacidade das células de captar glicose da corrente sanguínea. Isso reduz a concentração de glicose sem depender de mais insulina. Um ponto crítico para pessoas com resistência à insulina. O terceiro mecanismo é a proteção das células beta do pâncreas. Essas células são responsáveis pela produção de insulina. Com o tempo, o estresse oxidativo e a inflamação danificam essas células, reduzindo a produção de insulina. A timoquinona possui forte ação antioxidante. Ela reduz danos celulares e preserva a função das células beta. Isso permite que o corpo mantenha uma resposta mais estável ao longo do tempo. O quarto mecanismo é a redução da inflamação sistêmica. A inflamação crônica de baixo grau é um dos principais fatores por trás da resistência à insulina. Ela interfere na sinalização celular e dificulta o controle da glicose. A nigella sativa reduz marcadores inflamatórios como TNF-alfa e IL-6. Isso melhora o ambiente metabólico geral e facilita o controle da glicose de forma mais eficiente. O que torna esses mecanismos únicos não é apenas cada um deles isoladamente, mas o fato de que todos ocorrem ao mesmo tempo, enquanto você dorme, durante o período crítico em que o fígado está mais ativo. A maioria das estratégias atua em apenas um ponto, ou reduz a absorção de glicose, ou melhora levemente a resposta à insulina, mas não atua diretamente no fígado durante a madrugada. A nigella sativa atua exatamente nesse ponto. E é por isso que ela consegue impactar o número mais difícil de controlar, a glicose em jejum da manhã. Agora que você entende os mecanismos e os dados, a próxima pergunta é prática. Como usar nigella sativa da forma correta? Porque nem todas as formas são iguais, e a forma de uso influencia diretamente o resultado. Existem 3 formas principais disponíveis: semente inteira, semente moída e óleo de nigella sativa. Vamos analisar cada uma. A semente inteira é a forma mais natural, mas também a menos biodisponível. A casca externa é resistente e muitas vezes passa pelo sistema digestivo sem ser completamente absorvida. Isso significa que parte dos compostos ativos não é aproveitada.
A semente moída melhora esse problema. Ao quebrar a estrutura, você aumenta a absorção dos compostos. Mas ainda assim, há variações dependendo da moagem e da forma de consumo. Agora chegamos ao óleo. O óleo de Nigella sativa é a forma mais concentrada dos compostos ativos, especialmente da timoquinona. E mais importante, é a forma com maior biodisponibilidade. Ou seja, o corpo consegue absorver e utilizar melhor. Isso é fundamental quando estamos falando de um mecanismo noturno, porque você precisa de algo que esteja disponível no sangue durante a madrugada. E o óleo cumpre exatamente esse papel. Além disso, o óleo possui uma absorção mais rápida e pode ser combinado com gordura alimentar para melhorar ainda mais a assimilação. Outro ponto importante é a consistência da dose. Com sementes, é mais difícil controlar exatamente quanto de composto ativo você está ingerindo. Com o óleo, isso se torna mais previsível. E previsibilidade é essencial quando se busca resultados consistentes. Por isso, a maioria dos estudos clínicos que mostraram resultados significativos utilizou o óleo ou extratos padronizados. Isso não significa que as sementes não funcionam, mas significa que para o objetivo específico de controlar a glicose em jejum, o óleo tende a ser mais eficiente. Agora chegamos à parte mais importante. Como usar Nigella sativa no momento certo. Porque não é apenas o que você usa, é quando você usa. E no caso do controle da glicose em jejum, o timing é o fator decisivo. O objetivo é simples: ter os compostos ativos circulando no sangue durante o período entre 2 e 4 da manhã, exatamente quando o fígado está mais ativo. Para isso, precisamos considerar dois fatores: absorção e duração do efeito. O óleo de Nigella sativa começa a ser absorvido relativamente rápido, mas também precisa de tempo para atingir concentração adequada. Por isso, o horário ideal de consumo fica entre 9h30 e 10h30 da noite. Esse intervalo permite que os níveis estejam elevados, no momento crítico da madrugada. Outro ponto importante é a combinação com gordura. A timoquinona é lipossolúvel. Isso significa que ela é melhor absorvida quando consumida com gordura. Pode ser uma pequena quantidade de azeite, ou simplesmente consumir o óleo junto com a última refeição do dia. Agora sobre a quantidade. A maioria dos estudos clínicos utilizou doses entre 500 mg e 2 gramas por dia, dependendo da concentração do produto. Para iniciantes, uma abordagem conservadora é recomendada. Começar com dose mais baixa e observar a resposta do corpo. Após 1 ou 2 semanas, a dose pode ser ajustada se necessário. Outro ponto essencial é a consistência. Esse não é um efeito imediato. Não é algo que muda em uma noite. O corpo precisa de tempo para ajustar os mecanismos. A maioria dos estudos mostra resultados entre 4 e 8 semanas. Por isso, o uso deve ser contínuo, sem interrupções frequentes. Agora vamos ao erro mais comum: tomar pela manhã. Isso pode trazer benefícios gerais, mas não resolve o problema específico da glicose em jejum, porque o efeito não estará presente no momento crítico da madrugada. E isso faz toda a diferença. Antes de começar qualquer protocolo, existe uma etapa que não pode ser ignorada: segurança. Nigella sativa tem um perfil seguro quando utilizada nas doses estudadas, mas isso não significa que seja adequada para todos os casos sem avaliação individual, especialmente se você já utiliza medicação. O primeiro ponto importante são medicamentos que afetam a coagulação, como anticoagulantes ou antiagregantes plaquetários. A Nigella sativa pode potencializar esse efeito, aumentando o risco de sangramento em alguns casos. Isso não significa que não pode ser usada, mas significa que deve haver supervisão médica. O segundo ponto são medicamentos para controle de glicose, como sulfonilureias ou mesmo insulina. A Nigella sativa pode reduzir a glicose, e quando combinada com esses medicamentos, pode haver risco de hipoglicemia. Por isso, o monitoramento dos níveis de glicose é essencial no início do uso. O terceiro ponto são condições específicas como gravidez ou amamentação. Nesses casos, não há dados suficientes para garantir segurança total, e a recomendação é evitar o uso ou consultar um profissional de saúde. Outro aspecto importante é a qualidade do produto. Nem todos os óleos disponíveis no mercado têm a mesma concentração de timoquinona. Alguns são diluídos, outros oxidam facilmente, e isso pode comprometer os resultados. Por isso é importante escolher produtos com origem confiável e boa conservação, preferencialmente armazenados em frascos escuros e protegidos da luz. Também é importante observar a resposta individual. Cada organismo reage de forma diferente.
Algumas pessoas percebem mudanças mais rápidas, outras levam mais tempo. E em alguns casos, ajustes de dose podem ser necessários. Mas esses ajustes devem ser feitos com base em dados, não em suposições. Por isso, medir a glicose regularmente é parte essencial do processo, especialmente nas primeiras semanas. Outro ponto importante é não abandonar o tratamento atual sem orientação médica. Nigella sativa pode atuar como complemento, mas não deve substituir medicamentos sem avaliação profissional. O objetivo é melhorar o controle, não criar novos riscos. Beverly começou o protocolo de forma simples, sem mudanças drásticas na rotina. Ela manteve a alimentação, continuou com as caminhadas e manteve a medicação prescrita. A única alteração foi a introdução do óleo de Nigella sativa à noite. Todos os dias, por volta das 10 horas, junto com uma pequena quantidade de gordura alimentar. Na primeira semana, ela não percebeu mudanças significativas. Os números da manhã continuavam semelhantes, entre 145 e 158. Mas algo começou a mudar na segunda semana. Os valores começaram a oscilar levemente para baixo. 140, 138. Nada impressionante ainda. Mas pela primeira vez em meses, o padrão começou a quebrar. Na terceira e quarta semana, a mudança ficou mais evidente. Os valores passaram a variar entre 130 e 140. E em alguns dias, chegavam a 128. Beverly descreveu esse momento como o primeiro sinal real de que algo estava funcionando. Na sexta semana, o valor médio de jejum caiu para cerca de 125, sem mudanças adicionais, sem aumento de medicação, apenas consistência no protocolo. Na oitava semana, o HbA1c foi reavaliado. Houve uma redução significativa. E o mais importante, os valores matinais se tornaram previsíveis, estáveis, sem picos inesperados. Beverly não descreveu apenas números, ela descreveu sensação de controle, a ausência daquela ansiedade ao acordar pela manhã, a confiança de que o corpo estava respondendo. E isso mudou completamente a forma como ela lidava com a condição, não como algo fora de controle, mas como um sistema que podia ser ajustado. Agora você tem todas as peças. Você entende o mecanismo, você viu os dados, você viu um caso real. A pergunta agora não é mais se isso funciona. A pergunta é: você vai testar de forma estruturada ou vai continuar tentando métodos aleatórios? Se você quer começar, o processo precisa ser simples. Primeiro passo: meça sua glicose em jejum por 3 a 5 dias consecutivos, sempre ao acordar, antes de qualquer alimento. Isso será sua linha de base. Sem isso, você não tem como avaliar progresso. Segundo passo: escolha uma forma confiável de Nigella sativa, preferencialmente óleo. Verifique a procedência, a forma de armazenamento. Evite produtos sem informação clara. Terceiro passo: defina um horário fixo, entre 9h30 e 10h30 da noite, todos os dias, sem variação. A consistência é mais importante do que a perfeição. Quarto passo: associe com uma pequena quantidade de gordura. Isso melhora a absorção. Quinto passo: continue medindo sua glicose pela manhã. Todos os dias. Registre os valores. Não confie na memória. Após 2 semanas, observe o padrão. Não apenas um número isolado, mas a tendência. Após 4 semanas, avalie novamente. Se necessário, ajuste a dose com cuidado, sempre baseado em dados, nunca em suposição. E durante todo esse processo, não abandone seu tratamento atual sem orientação médica. O objetivo não é substituir de imediato, é melhorar o controle, reduzir variabilidade e entender melhor o seu corpo. Se você fizer isso corretamente, você não estará apenas testando uma semente, você estará validando um mecanismo. Agora, antes de encerrar, eu quero te pedir uma coisa simples. Escreva nos comentários a sua glicose de jejum atual. E depois de 2 semanas, volte e escreva novamente. Isso cria responsabilidade e ajuda outras pessoas a entenderem o processo. No próximo vídeo, vou mostrar 5 alimentos consumidos no café da manhã, que aumentam silenciosamente o risco de pico glicêmico sem que a maioria das pessoas perceba, inclusive em ambientes médicos.